Olá, tudo bem? Eu me chamo Leonardo e sou aluno da Universidade de Brasília. E eu vou apresentar para vocês um framework para execução de alinhamento de sequências genética em vários serviços de computação em nuvem. Esse trabalho foi feito em conjunto com as professoras Alba Mello e Aletheia Araújo. Vamos começar dando uma olhada na nossa agenda. Vou começar fazendo uma breve introdução sobre o trabalho, depois eu falo sobre a fundamentação teórica, depois eu explico a proposta, o próprio framework, depois eu falo dos trabalhos relacionados, em seguida eu explico a metodologia que foi utilizada no experimento, na sequência eu discuto os resultados e no final a gente faz uma conclusão. A bioinformática é uma área da computação que desperta muito interesse da sociedade. E por sua vez, ela também pode demandar um volume bem grande de recursos computacionais para desenvolver os seus desafios. E a computação em nuvem, como ela oferece um hipotético infinitude de recursos computacionais, ela consegue colaborar bastante com a bioinformática. Porém, é importante que a gente consiga definir bem qual o modelo de serviço de computação em nuvem que melhor se adequa aos desafios da bioinformática. Por conta disso, nós propusemos nesse trabalho aqui um framework para definir o processo de provisionamento e execução de alinhamento de sequências genéticas no modelo de serviço mais adequado para os desafios da bioinformática, que a gente considera que essa ferramenta tem potencial de agregar valor para essa área da computação. O alinhamento de sequências consiste em encontrar as diferenças que existem entre duas sequências pareadas. Existem vários algoritmos que se propõem a resolver esse problema. Muitos deles resolvem isso de forma vetorial. E para isso, ocorre um consumo bastante elevado de memória. Neste trabalho, nós optamos por usar um modelo de serviço de nuvem, que é o Function as a Service, que impõe algumas restrições no consumo de memória. Por conta disso, nós optamos por adotar o algoritmo Hirschberg, que ele adota uma abordagem de alinhamento de sequência que consome menos memória, pois ele busca o alinhamento a partir da execução recursiva da busca do alinhamento ótimo central, conforme está mostrado aqui. Bom, aqui eu trago para vocês um paralelo de dois modelos de serviço de nuvem, infraestrutura como serviço e Function as a Service, que é um modelo de serviço em ascensão que a gente traz para compor esse experimento que a gente fez com o framework. Tá? No modelo de infraestrutura como serviço, a gente observa que o cliente ele tem várias atribuições que ele precisa cumprir para fazer a utilização desse modelo de serviço. Por exemplo, ele precisa fazer o provisionamento do ambiente, ele precisa configurar, por exemplo, um load balance para utilizar adequadamente esse tipo de serviço, configurar um escalonador automático se ele quiser ter a capacidade, esse tipo de capacidade no ambiente. Ele precisa fazer o deploy do código, ele precisa gerenciar efetivamente a API, ele precisa efetivamente rodar o workload, né? Fazer o monitoramento do processo e eventualmente em algum momento fazer o desprovisionamento, né? Afinal de contas, se ele deixar esse ambiente provisionado lá, isso vai gerar um custo para ele. Por outro lado, no Function as a Service, esse gerenciamento é muito mais simples, né? O cliente basicamente precisa publicar uma função lá, um código fonte para fazer essa execução, criar uma API para acionar essa função e então executar os workloads dele e monitorar o progresso. Ele não precisa cuidar de provisionamento, desprovisionamento, ficar gerenciando load balancing, autoscale, nada disso. Isso aí é tudo atribuição do provedor. Isso aqui já faz parte do serviço. Então, é um modelo de serviço que está bastante em ascensão, por isso a gente escolheu ele para compor o experimento em conjunto com um modelo de serviço de nuvem tradicional, que é o IaaS. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o framework em si, né? O framework que a gente propôs, ele tem como input, ele recebe, né, de entrada as credenciais de um provedor, obviamente, né, um provedor onde vão ser executados os alinhamentos, um arquivo FASTA, que é o arquivo padrão, né, de bioinformática para definir
sequências genéticas, e também um parâmetro que o usuário define qual é, o objetivo que ele quer para esses alinhamentos. Se ele quer minimizar o custo ou se ele quer minimizar o tempo. É uma decisão que o usuário vai tomar. De posse disso, de posse das sequências e desse objetivo aqui e também das credenciais, o framework pode tomar a decisão de qual modelo de serviço de nuvem ele vai provisionar. Pode ser um function, pode ser um IAS. Nessa versão, são essas duas possibilidades. Uma vez provisionado o ambiente, ele vai então demandar os alinhamentos concorrentes, também considerando esses objetivos aqui que o usuário definiu. Esses alinhamentos aí vão ocorrer em paralelo e em algum momento, na hora que eles finalizarem, o resultado deles vai ser salvo num serviço de Object Storage. No caso da AWS é um S3, no caso do Google, por exemplo, é um Cloud Storage. Em paralelo também, quando os alinhamentos forem acionados, vai ser acionado também um observador ali que vai ficar visualizando as execuções e de tempos em tempos vai analisar se todos os alinhamentos já foram finalizados. Quando isso ocorrer, então o framework vai copiar do serviço de Object Storage todos os resultados para entregar para o cliente. E no final, ele vai lá, desprovisiona o ambiente, se for um IAS, efetivamente desprovisiona, desmobiliza as máquinas, remove elas. Se for um function, ele simplesmente despublica a função. E no final, ele limpa o serviço de Object Storage para que não fique nenhum resíduo lá que possa gerar cobrança para o usuário. E aí finaliza o processo. É o workflow do framework. O levantamento bibliográfico mostrou que alguns trabalhos já fizeram análise semelhante à nossa. Em 2019, Neil fez um estudo de caso utilizando 20 mil sequências genéticas, alinhando elas utilizando o algoritmo Smith-Waterman na AWS e no GCP. Crespo-Cepeda, também em 2019, fez uma versão orientada à nuvem do algoritmo de Matt Miner. Em 2020, Hang fez um workflow RNA-seq utilizando o MI para obtenção de contagens de transcrições desduplicadas. Malley e Christensen fizeram uma avaliação de um workload todos contra todos para comparação de proteínas genéticas pareadas usando uma abordagem orientada à programação dinâmica. Porém, nenhum desses trabalhos propuseram de fato um framework que definisse qual é o melhor modelo de computação em nuvem para fazer alinhamentos de sequência genética, como nós propusemos neste trabalho. Bom, para validar o nosso framework, estabelecemos um experimento. Esse experimento consiste basicamente em a gente ter ambientes de Function as a Service e ambiente de IAS provisionados com diversas configurações diferentes, para os quais a gente vai enviar uma série de cargas de trabalho com várias concorrências diferentes e para a gente poder coletar os resultados e fazer uma série de comparativos. Então, essa arquitetura que a gente definiu aqui é a arquitetura que é uma instância de execução do framework. Tá? E o workflow desse experimento é basicamente esse. O orquestrador, existe um orquestrador foi definido um orquestrador para esse experimento. Esse orquestrador ele pega do dataset lá duas sequências aleatórias e cria um caso de teste, pega randomicamente, aleatoriamente lá essa sequência, cria um caso de teste, cria vários casos de teste na verdade, e aí cria um lote, o lote de acordo com a concorrência que é definida. Então a gente definiu lá um de concorrência, ou seja, nenhuma concorrência, apenas um alinhamento, 20 alinhamentos, ou seja, 40 sequências são enviadas, 40, então 80 e assim sucessivamente. Então, são criados lotes e esses lotes são submetidos aos ambientes de fase e aos ambientes de AS para que eles façam os alinhamentos em paralelo. E aí os tempos de execução são monitorados para a gente fazer um confronto entre o tempo e o custo e fazer essa análise, certo? Bom, uma vez feitos esses alinhamentos aqui, o resultado desses alinhamentos são salvos num serviço de Object Storage para no final a gente fazer a análise. A única diferença que tem aqui entre o Function e o IAS são esses passos de provisionamento e desprovisionamento aqui
que reflete exatamente aquele processo que vocês viram lá do framework. Bom, o dataset que a gente utilizou para esse experimento foi um dataset da Universidade de Stanford, que é um banco de dados de drogas, de HIV resistente a drogas, né? São 112 sequências de HIV, e cada sequência dessa aí, ela tem em torno de 10.000 caracteres, que foi um tamanho de sequência genética que a gente viu que funcionava bem no ensaio que a gente fez para Functions Access e para o serviço de AS, né? Porque o Functions Access ele tem algumas limitações de tempo de execução e de quantidade de recursos, então a gente se baseou nele para poder montar o experimento. Vamos agora dar uma olhada nos resultados, começando pelos resultados do tempo de execução. Aqui nós temos nesse gráfico, nas linhas verdes, os resultados das instâncias para cada nível de concorrência, com 1 de concorrência, ou seja, nenhuma, com 20 de concorrência, com 40, 60, 80 e 100 alinhamentos simultâneos. As linhas azuis representam as funções lambdas, né, que são funções do tipo de serviço Functions Access. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que as funções elas têm um desempenho muito mais uniforme do que as instâncias. Então, o tempo de execução delas se mantém muito próximo, né, independente de qual é o nível de concorrência que ela está submetido. Já as instâncias, elas têm uma degradação, né, o tempo de execução vai aumentando à medida que a concorrência aumenta. Agora, quando a gente analisa o custo, aí a situação muda, né? Muda bastante, né? A gente começa a ver que as instâncias aqui, elas apresentam um custo bem inferior ao custo que é apresentado pelas funções lambda, né? Fica bem claro aqui, ó, que as funções lambdas mostram um custo mais alto. Isso por quê? Porque a função lambda ela é tarifada por cada execução que ela é acionada e pelo tempo que ela leva rodando. Então, isso faz com que o paralelismo acabe custando mais caro. Diferente das funções das instâncias EC2, que elas vão custar o mesmo valor, independente da carga de uso que ela esteja submetida, né? Ela está sendo cobrada apenas pelo tempo que ela está ligada, efetivamente. São modelos de cobrança diferentes e isso fica evidente, né, a forma de utilização aqui. Para finalizar, podemos concluir que os processos de alinhamento de sequências genéticas executados sobre ambientes orientados a Functions Access podem gerar altos custos, devido à característica do serviço de cobrança baseado em requisições, diferente dos modelos de IAS, onde a cobrança é pelo tempo de operação. Porém, em situações de alta concorrência, serviços orientados à infraestrutura como serviço vão enfrentar degradações no tempo de execução por uma questão de competição de recursos que ocorre internamente nas instâncias, diferente de um modelo de lambda, onde esses recursos vão ser provisionados sob demanda pelo próprio provedor. Em trabalhos futuros, a gente pretende incluir no framework novos modelos de serviço de nuvem para compor o rol de modelos de serviço junto com outros provedores também. Além disso, a gente pretende incluir outros algoritmos como opções dentro do processo decisório. Bom, pessoal, então é isso. Obrigado por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado. Vou estar disponível agora para as perguntas e aguardo vocês.